Olá pessoal, regressando aqui ao canal, queria trazer uma reflexão para vocês. Durante a greve aí, a gente viu um discurso muito conhecido ganhar força, o pessoal criticando os servidores do INSS que estavam em greve, dizendo que a vida deles é uma mamata, que o servidor não trabalha. Isso é um discurso bem comum, né, pessoal? Um discurso que está aí arraigado um pouco em nossa sociedade, de dizer que servidor público é privilegiado, servidor público ganha bem, vive na mamata. O próprio ministro da Fazenda, da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele mesmo, o Paulo Guedes, que eu vou deixar aqui a figurinha dele, que tem conta em paraísos fiscais, né, pessoal? Só para lembrar, dinheiro em paraíso fiscal não paga imposto aqui no Brasil. E o Paulo Guedes é ministro da Economia, né, pessoal? Então, assim, cada respirada que o Paulo Guedes dá, ele tem lucros com os dólares que estão lá nos paraísos fiscais dele. Cada gota da tinta da caneta dele que ele assina lá um decreto, uma portaria, está influenciando na cotação do dólar aqui no Brasil e gerando grana para ele lá no paraíso fiscal. E esse ministro Paulo Guedes é um dos que falou nessa questão dos privilégios dos servidores públicos, da mamata, dos parasitas. Ele chamou os servidores públicos de parasitas, pessoal. E assim, eu queria trazer para vocês um comentário que o Eduardo Moreira fez lá no ICL Notícias. Estou criando esse hábito de trazer aqui comentários de outras pessoas, né, para reforçar os temas que a gente debate aqui. O Eduardo Moreira vai estar seguidamente aqui no canal porque ele faz ótimos comentários e reflexões para nós. Ele traz reflexões interessantes para nós, né, pessoal? Então, assim, eu quero que vocês pensem assim, pessoal. Nós aí da turma que defende o INSS, que defende os aposentados, o BPC-Loas, tem tanta coisa aí, né, pessoal? Tem tanta coisa esperando para ser aprovada. Tem 14º dos aposentados e pensionistas, o 13º do BPC-Loas. Tem a renda per capita do BPC-Loas, né, pessoal? Aquele Vale Gás que a gente sabe que não é pago para o BPC-Loas, embora esteja na lei que deve se pagar. Tem a revisão da vida toda, que o governo federal está dizendo aí que vai quebrar o país, né? O Jair Bolsonaro teve a capacidade de vir dizer que a revisão da vida toda quebra o país, pessoal, se for julgada favorável lá no STF. Então, assim, pessoal, tudo que é para o povo, tudo que é a favor do povo, dos aposentados, dos usuários do INSS, do BPC-Loas, dos trabalhadores e trabalhadoras, é estigmatizado, vira mamata, né, pessoal? E agora? E esse governo que aí está, pessoal? Esse governo que aí está não é uma mamata só? Eu não vou responder, eu vou deixar para o Eduardo Moreira responder essa questão, pessoal. Espero que vocês gostem aí do que ele vai dizer. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês que, enfim, ouvem esse discurso de mamata, né? Vocês têm noção da quantidade de militares da ativa e da reserva que estão ocupando cargos nesse governo? Você tem noção que vários desses cargos são o de membros de conselhos de administração de empresas onde o governo pode indicar um membro para o conselho de administração? Você sabe quanto ganha o membro de um conselho de administração? 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Você sabe quanto trabalha um membro de um conselho de administração? Às vezes 3 horas por mês. Tem mês que nem trabalha porque não foi convocado. E você sabe o que é o trabalho dele? Muitas vezes ficar sentado numa reunião ouvindo, provavelmente mexendo no celular, respondendo mensagem de WhatsApp. Você sabe
o que é você receber um caminhão de dinheiro do governo de ajuda, que foi o que os bancos receberam, um pacote que ele anunciou, Paulo Guedes, 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que era o que tinha disponível. Eles nem usaram tudo, porque não dava para usar tudo, e não repassaram para os seus clientes que precisavam de crédito. E ganharam no ano passado, o pior ano da crise, eles ganharam recordes de lucros. Os 4 maiores bancos do Brasil juntos, quase 100 bilhões de reais de lucros. Você já viu quem está ocupando os cargos de ministro? Você já viu? Mas você se lembra de vários, né? Você se lembra, por exemplo, do Pazuello, que era um general de logística, que tocou o Ministério da Saúde, o ministério multibilionário no momento de maior crise da saúde no Brasil, e não entendia nada do assunto, e naquele momento foi o momento que mais morreu gente no Brasil. Você sabia que o número de multas que o governo deu para aquelas pessoas que não respeitam as leis ambientais desse país e saíram destruindo, desmatando, que foi recorde de desmatamento, o número de multas caiu para 0 em alguns períodos desse governo, algo que nunca tinha acontecido antes, para 0. Você sabia que esse governo é o governo que pressiona para as terras que foram griladas na Amazônia serem entregues a preço de banana, de graça praticamente, para as pessoas que roubaram essas terras? E na lei ainda está ali escrito na lei que as pessoas podem até um terreno gigante fazer a autodeclaração. Ou seja, ele mesmo dizer, não, está tudo bem, eu sigo todas as leis ambientais, pode me dar aí o certificado que eu estou em dia com tudo. E, meu amigo, tu acha que Mamata é o cara ali que fez uma peça de teatro? Você acha que Mamata é o cara que pegou um dinheiro que nem do governo? A tal da Lei Rouanet que tu critica, tu nem sabe o que é Lei Rouanet. É o dinheiro de uma empresa que ela teria que pagar de imposto, e ela abre mão desse imposto para poder financiar um projeto cultural que tem que cumprir 1 zilhão de regras e mostrar 1 zilhão de comprovantes. Agora, isso você chama de mamata. Agora, as centenas de bilhões de reais de incentivo fiscal, porque o governo abre mão de receber imposto de um monte de empresa gigante que está no Brasil, várias delas até multinacionais, sem nenhuma comprovação de que esse dinheiro cai na mão do trabalhador, isso você não chama de mamata. Então é importante, porque às vezes uns termos ganham tanta força, que eles passam a ser ditos naturalmente e se tornam verdades. Esse é o governo da mamata, como nunca existiu no país. Se mamata quer dizer você ter privilégios que você não merece. Se mamata quer dizer você ter privilégios que você não merece, Bolsonaro é o comandante do governo onde existiu a maior mamata no país. Eu vou terminar dizendo o seguinte: Paulo Guedes, o ministro da Economia, tem uma conta em paraíso fiscal, onde não se paga imposto, onde você não tem que dizer de onde veio esse dinheiro, onde é que você está aplicando, onde você diz que tem uma empresa, mas é uma empresa que não faz nada, só para ter uma casca e ninguém conseguir olhar dentro, onde você não gera nenhum emprego no Brasil, e ele é o ministro da Economia, e com a desvalorização do real, ele ganhou uma fortuna porque o dinheiro dele está em dólar. E ele ainda é ministro da Economia. Meu amigo, o que é mamata e o que não é mamata? E qual é o verdadeiro governo da mamata? Pelo amor de Deus. Então é importante a gente desmistificar, porque senão fica parecendo que é mamata, entendeu? É o cara que fez uma peça, tem 50 pessoas empregadas no negócio, o cara conseguiu levantar 200 mil reais para fazer a peça,
todo mundo trabalha ali ganhando R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, no final tem que botar dinheiro do bolso para fechar a conta, aí esse é a mamata. Agora o general, amigo do rei, que está sentado num conselho de administração ganhando R$ 300.000 por mês, esse não é mamata. Esse não é mamata. Por quê? Não, porque aí é gente séria, entendeu? Não, Paulo Guedes, o cara estudou em Chicago. Então é importante a gente qualificar isso, professor. Aliás, a gente tem um exemplo disso que a gente está falando, né? Que são os shows dos sertanejos nos pequenos municípios, né? Aí isso é outra história, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas a mamata, você tem toda a razão. Foi um termo utilizado e aí tem uma genialidade do mal nessa história, porque pegou mesmo. Pegou essa história de mamata, né? Acabou a mamata, né?